Jedis, puro entretenimento ou estamos falando de alguma coisa que pode ser um pouco mais séria? Vem comigo. Rogério Temporim, você está no Sabedoria Cósmica, Espiritualidade, Tarô, Magia, Astrologia e outras cositas, mas como é o caso de hoje. Então você se inscreve e fica aqui comigo. Esses dias eu assinei a Disney e fui assistir lá os Star Wars, reassisti, né? Falei, bem, agora tem a oportunidade de ver essas coisas todas fora das fitas de VHS que eu assistia lá na minha época e todas organizadas, tal. Então, enfim, tem o Star Wars num streaming aí que não tem no Netflix, né? Então, beleza, vou assistir. E aí fui esses dias agora assistir, falei, vou começar por uma ordem que eu fiz aí, vou começar pelo 4, que é o primeiro filme que saiu. E aí quando o Obi-Wan Kenobi começou a falar da força, aquela história toda com o Luke Skywalker, hoje, depois de todos esses anos que eu estudei, tive contato, né, com esoterismo, com astrologia, com magia, com o espiritismo, né, fiquei muito tempo na doutrina espírita, até palestrando, e também conhecimento de física quântica, de física clássica. Quer dizer, hoje, ouvindo o Obi-Wan Kenobi falar, logo no começo ali do filme 4, eu falei, opa, peraí, esse assunto eu conheço, né? Eu sei do que ele está falando. Então, já para te dizer que eu percebi que o conceito da força Jedi, né, aquela história, está flertando com coisas muito mais sérias e coisas possíveis. Então, eu queria falar com vocês aqui um pouquinho sobre a minha visão, é a minha visão de como eu posso entender hoje essa história dos Jedi, da força, e se isso é possível acontecer, se existem, né, Jedi por aí ou não. Então vamos lá. Eu fiquei muito intrigado em pesquisar sobre alguns assuntos paralelos a essa história da força de Star Wars esses dias, né? Tudo isso aconteceu agora, quando eu assisti o filme, mas aí eu já tentei fixar num outro caminho, que é assim, bem, quem inventou essa história de Jedi, quer dizer, quem criou essa figura foi o George Lucas, que fez o filme aí, que é um diretor aí premiadíssimo, né? Tem inclusive outros filmes que ele fez antes de Star Wars. Eu pensei assim, bem, se ele criou, com certeza ele teve algum contato com alguns tipos de conhecimento que já deram na cara para mim ali, que são questões do budismo, questões do orientalismo, da parapsicologia, enfim. Imaginei que eu ia achar alguma coisa e, de fato, eu achei. Na Wikipédia, se você procurar, vai chegar uma hora que você vai ver que o George Lucas teve uma admiração e um contato profundo com a obra de Joseph Campbell. A gente já falou do Campbell aqui em algum vídeo, quando eu estava falando de magia, e assim, aí esclareceu tudo de onde que o George Lucas estava tirando as suas ideias. Mas quem é o Campbell? O Campbell é um grande estudioso de religião comparada americano, e ele teve um papel muito importante em trazer as informações orientais para os Estados Unidos, inclusive para iniciar o movimento hippie. Ele influenciou muito o movimento hippie, que é quando o ocidental encontra no Oriente respostas que estavam lá há muito tempo, né? No sânscrito, yoga, meditação, tudo isso daí é muito novo para o mundo ocidental. Você fala, nossa, meditação, não, meditação é uma coisa de 50 anos para cá, não é? Quer dizer, foi com a revolução hippie também, com aquela coisa, os Beatles também acabaram ajudando, porque foram buscar, deram visibilidade a essa cultura quando trouxeram o Ravi Shankar para tocar com eles. Bem, o Ravi Shankar que toca cítara indiano e tal. Para dizer para vocês que aí deu para eu entender por que o George Lucas colocou esse conceito que não é um conceito que ele inventou, essa ideia toda do Jedi. Logo no filme 1, que eu assisti agora há pouco, o Obi-Wan Kenobi começa a falar da força ali pro Luke, quando eles se encontram naquele deserto ali, e os primeiros conceitos que ele coloca em relação à força é que a força está presente em tudo, que ela interliga tudo, né? Então é a primeira conceituação que ele faz pro Luke Skywalker sobre a força. E isso me remete a duas coisas. Primeiro, ao nosso conceito de espiritualidade atual, agora que a gente fala que está tudo interligado, esse movimento somos todos um, essa coisa que a física quântica também vai colocar da vontade, e também a física quântica, não só essa espiritualista, a física quântica lá do laboratório, da USP, da Unicamp, sabe disso,
que quando há aquela interligação, né, entre as partículas, você pode mexer com uma partícula aqui, no outro lado do universo você vai estar mexendo com uma que está lá. Então a questão da interligação. Então a força, ela já flerta com uma coisa que existe, né, que é um conceito, pelo menos, que existe, mas que na prática também funciona, que é a questão das coisas estarem ligadas à distância. Está tudo interligado. Então isso é muito interessante na ideia da força. Outro conceito que a gente não pode deixar passar aí, que pouca gente sabe do que se trata, é a questão da energia escura. O que é energia escura? Então, assim, se você é um cara materialista e totalmente materialista, então eu tenho uma má notícia para você. Porque, assim, a própria física, pesquisa aí, tá? Não vai ficar com a minha informação só, para você ver que é verdade. Tem experimentos mostrando isso, né, cientificamente, de que a matéria que nós conhecemos é 4% do universo. Ou seja, falta matéria para você ser materialista, porque 96% do universo não é essa matéria. Aliás, desses 96%, a gente tira uns 25% que é a matéria escura, que já é um treco bem esquisito e bem difícil de entender, e nós temos 70% de energia escura. O que é energia escura? Ninguém sabe, porque não consegue medir, porque não consegue ver, ok? Você conhece alguma coisa assim? Né? Essa história de não conseguir ver e não conseguir medir, a gente sabe, né? Que é o espiritual. Então, assim, um passinho só, rapidinho, para você pensar que, de fato, a ciência está vendo aí, né? O mundo espiritual, o mundo que transcende a esse, uma energia desconhecida. Só que a física também provou que é dessa energia que vem toda a matéria que a gente conhece. E essa energia não está lá no espaço, né? Não, ela está aqui, em todos os lugares. Ela preenche o espaço, né? Um dos nossos espaços onde não há matéria. É a energia escura. Bem, só isso já, né, energia escura que a gente não vê, a força tal, já dá para entender que a força do Star Wars, a força Jedi, é uma coisa muito séria. Porque o que o George Lucas está colocando no filme ali são conceitos que já estão por aí, pela religião, pela física, não é? E aí, para a gente não precisar também divagar muito, a gente pode entender isso pela questão do próprio espiritismo, pela questão da mediunidade, eu digo aí, e também pela telecinesia. O que é telecinesia? É o movimento dos objetos com o pensamento. Isso é possível? É possível. Óbvio que é possível e muita gente consegue fazer isso e tem muitas observações em relação a isso. Então a gente pode pensar que o conceito da força em Star Wars, ela é um ajuntamento, né, uma mistura de conceitos que já existem na espiritualidade, na física quântica, na física clássica, na paranormalidade, todos esses conceitos de coisas que acontecem, que são aí que as pessoas vivem, né? Elas veem essas coisas acontecerem. Provavelmente você já viu. E o Jedi é quem? É a pessoa que detém esse poder de mover os objetos, de catalisar esses elementos do universo e conseguir mover a sua vontade. Ou seja, o Jedi é o médium, é o telecinesista, é o paranormal, é o mago. O mago é um Jedi, porque ele está usando, claro, a depender das técnicas que ele estudou e do poder que ele tem também de mediunidade e concentração, ele vai conseguir ser um Jedi mais forte ou não. E aí a gente pode entender também que o lado mal da força é o uso da magia ou da força, né, paranormal, mediúnica, como você quiser entender, para prejudicar o outro. Ou seja, vendo hoje, né, daqui onde estou, o filme Star Wars, eu vejo como ele toca arquétipos das ciências ocultas, das ciências esotéricas, além, claro, de todos os arquétipos humanos, né, do bem contra o mal e essa história toda. Mas como que os Jedi são, de fato, ali a representação tecnológica exagerada, né, para poder, claro, o filme ficar interessante, mas ela é a exacerbação do que seria um mago, né, do que seria uma bruxa hoje em dia, ou do que seria um médium fazendo uma cirurgia espiritual, que não deixa de ser de movimentar o físico através da vontade. Como eu tenho certeza que na sua rua, se você mora numa rua que tem mais de 30 casas, você pode ter certeza que deve ter alguma bruxinha ou algum mago escondido aí, alguém que pratica Wicca ou pratica mesmo simpatias e tal, então com certeza você conhece um Jedi ou uma Jedi. É isso, queria fazer uma reflexão aqui
livre, né, e espontânea sobre uma coisa que me tocou agora, né, imediato, porque eu tô assistindo os filmes. Aliás, eu vou agora, já tô indo pro quarto que eu vou assistir, e indico muito vocês assinarem a Disney. Olha que merchan, a Disney devia me pagar por esse vídeo, porque é muito bacana você ter ali todos esses filmes, e lá tem documentário também, tem outros filmes que não foi a Disney que fez, tá bem bacana mesmo a plataforma deles. O que você achou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários o que você acha da força, e se você já usou a força Jedi alguma vez dessa forma que eu expliquei na sua vida. Se inscreva no canal, fica aqui comigo e daqui a pouco eu tô de volta.